O mundo acaba de entrar em uma nova era onde a linha entre o metal e a carne foi definitivamente apagada. Enquanto o Ocidente se distraía com modelos de linguagem, o Oriente deu um passo além. Ele deu vida física às máquinas. Neste vídeo, exploramos o despertar do Tiangong 3.0, o robô humanoide que não apenas executa ordens, mas sente o mundo ao seu redor através de um sistema de toque dinâmico e equilíbrio impecável. Ele é a prova de que a inteligência artificial finalmente ganhou um corpo à altura de sua mente. Mas não para por aí. Analisamos o impacto do Ring Brain, a nova inteligência da Alibaba que superou o Google e a Nvidia ao introduzir a memória espaço-temporal. Agora, o robô não apenas vê, ele entende o fluxo do tempo e a permanência dos objetos, agindo com uma intuição que antes acreditávamos ser exclusivamente humana. Somado a isso, a microengenharia chinesa criou um olho artificial de 1,5 milímetro, que dá ao robô visão de 180 graus e a capacidade de cheirar perigos químicos no ar. E se você acha que o limite é o silício, a startup Neri, na Rússia, cruzou a última fronteira, a carne. Ela transformou pombos em drones através de implantes neurais. O pássaro agora é um soldado. Ele voa guiado por GPS e eletrodos, fundindo a biologia com a vigilância total. O futuro não está batendo a porta, ele já entrou, e ele tem olhos, memória e instintos. Bem-vindos à Linhagem TV. O despertar da matéria. O que define a fronteira entre o que é vivo e o que é apenas processamento de dados? Por décadas, a humanidade se confortou com a ideia de que a máquina era escrava da programação rígida, um objeto frio e sem percepção. Mas esse conforto acabou. O que está acontecendo agora nos laboratórios da China e da Rússia não é apenas um salto tecnológico, é uma mudança de paradigma na própria existência da inteligência física. A China acaba de abrir as cortinas para o Tiangong 3.0. Ele não é mais um protótipo de feira tecnológica, ele é uma força da natureza sintética. Diferente de tudo que vimos antes, ele possui um sistema de controle dinâmico que o permite sentir o mundo. Quando ele toca um objeto, ele não apenas o identifica, ele reage à pressão, à textura e ao peso com uma precisão que beira o biológico. Se ele tropeça, ele se recupera como um atleta. Se ele encontra um obstáculo, ele o contorna com a fluidez de um predador. Mas a revolução não para no metal e nos circuitos. A Alibaba lançou o Ring Brain e com ela veio a memória espaço-temporal. Agora, o robô não esquece. Ele observa o ambiente e entende o fluxo do tempo, prevendo movimentos e lembrando-se de cada detalhe da cena. E para dar visão a esse gigante, cientistas criaram um olho artificial minúsculo, inspirado em insetos. Ele enxerga em 180 graus e ainda consegue cheirar o perigo no ar. E se você acha que o limite é o silício, a startup Neri, na Rússia, cruzou a última fronteira, a carne. Ela transformou pombos em drones através de implantes neurais. O pássaro agora é um soldado. Ele voa guiado por GPS e eletrodos, fundindo a biologia com a vigilância total. O futuro não está batendo a porta, ele já entrou, e ele tem olhos, memória e instintos. Bem-vindos à Linhagem TV. Bloco 2. O despertar do Tiangong 3.0, o hardware humanoide. A engenharia por trás do Tiangong 3.0 representa o fim da era dos robôs de laboratório. Até então, estávamos acostumados a ver máquinas que precisavam de ambientes perfeitamente controlados, com iluminação ideal e pisos nivelados para não caírem. Mas ele foi projetado pela X Humanoids para ser o operário do mundo real. O grande diferencial dele reside no seu sistema de controle dinâmico de corpo inteiro. Imagine um atleta em uma maratona. Quando o pé toca uma pedra, o cérebro não processa apenas o pé. Ele ajusta o quadril, a coluna e os braços para manter o centro de gravidade. O Tiangong 3.0 faz exatamente isso. Ele possui sensores de torque de alta precisão em cada uma de suas juntas, o que permite que ele sinta a resistência do ar, o peso de uma caixa ou o impacto de um empurrão. Ao contrário de seus antecessores que eram rígidos e programados para trajetórias fixas, ele opera em um ciclo fechado de percepção e ação. Se ele entra em um canteiro de obras cheio de entulho, ele não precisa de um mapa prévio.
Através de sua arquitetura de inteligência incorporada, ele mapeia o terreno em tempo real e decide onde colocar cada pé com precisão milimétrica. Essa versatilidade é o que o torna perigoso para a economia tradicional. Ele não é apenas uma máquina de uma tarefa só. Graças à sua interface de expansão, ele pode receber mãos robóticas para cirurgia, garras para logística ou ferramentas de solda industrial sem que a sua estrutura básica precise ser alterada. A X Humanoids foi estratégica ao tornar ele uma plataforma aberta. Isso significa que ela, a empresa, não quer apenas vender o hardware, mas criar o Windows da robótica. Ao suportar protocolos como ROS2 e MQTT, ele se conecta a qualquer rede industrial moderna. O impacto disso na soberania produtiva é imenso. Se uma fábrica pode ter 500 unidades dele operando 24 horas por dia sem cansaço e com a capacidade de aprender novas funções via download de firmware, o conceito de mão de obra muda para sempre. Ele é, em essência, o primeiro soldado de uma nova revolução industrial, onde o metal aprende com o erro e o silício nunca esquece a perfeição. Bloco 3. O cérebro da Alibaba. Ring Brain, a memória do espaço. Se o Tiangong é o corpo, a Alibaba acaba de entregar o lobo frontal dessa nova existência com o Ring Brain. A grande falha da inteligência artificial até 2025 era a falta de contexto físico. Uma IA de texto sabe que uma maçã cai, mas ela não sabe o que é a gravidade na prática. O Ring Brain muda isso ao introduzir a memória espaço-temporal. Quando o robô entra em uma sala usando essa IA, ele não vê apenas pixels, ele entende a permanência do objeto. Se ele coloca uma chave dentro de uma gaveta e sai da sala, a memória dele retém a localização exata da chave mesmo que o cenário mude. A arquitetura dela, a IA Ring Brain, é baseada em um modelo de Mixture of Experts, mistura de especialistas, com 30 bilhões de parâmetros. No entanto, para que o robô não fique lento ou pensativo demais, ela só ativa as partes necessárias para a tarefa imediata. Isso reduz a latência drasticamente. Quando ele precisa desviar de um pedestre em um armazém lotado, o Ring Brain processa a trajetória futura do humano antes mesmo dele dar o próximo passo. É uma forma de precognição baseada em probabilidade física. A Alibaba treinou ela utilizando o vasto ecossistema de dados do grupo, incluindo milhões de horas de operações logísticas reais. Isso permitiu que o Ring Brain superasse modelos consagrados da NVIDIA e do Google em 16 benchmarks diferentes. O que estamos vendo é o nascimento de uma inteligência que entende o mundo físico melhor do que muitos humanos distraídos. Ele, o sistema robótico, agora possui o que os cientistas chamam de senso comum físico. Se ele vê uma superfície molhada, ele ajusta o torque das pernas para não escorregar, não porque foi programado para isso, mas porque a IA entende a relação entre atrito e movimento. Ela é, no fim das contas, a mente que permitirá que as máquinas saiam das fábricas e entrem em nossas casas, hospitais e ruas. Bloco 4. Sentidos de inseto. A microengenharia sensorial. A miniaturização atingiu um nível que desafia a lógica biológica. Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências desenvolveram um olho artificial que é literalmente menor que um grão de arroz. Inspirado na visão das moscas das frutas, esse sensor dá ao robô uma capacidade que nenhum humano possui. Visão de 180 graus sem pontos cegos e sem a necessidade de mover a cabeça. Imagine um robô humanoide ou um drone de resgate. Com esse olho, ele consegue monitorar o que está à sua frente e aos seus lados simultaneamente. São mais de 1000 microlentes integradas em uma estrutura de 1,5 milímetros de diâmetro, fabricadas com laser ultrafino. Mas o mistério aumenta quando olhamos para a capacidade química desse sensor. Além de enxergar, ele pode cheirar. A equipe integrou uma matriz química que muda de cor quando detecta gases específicos. Isso significa que o robô não precisa de um nariz externo volumoso. A própria visão dele detecta o perigo. Se houver um vazamento de gás invisível, a lente do robô muda de tonalidade e a IA processa esse sinal instantaneamente como um alerta de evacuação. Para proteger essa tecnologia sensível, foram criados fios de cabelo microscópicos que impedem a poeira de se acumular, garantindo que ele funcione nos ambientes mais hostis do planeta, de minas subterrâneas às zonas de desastre químico.
Essa tecnologia reduz o peso e o consumo de energia de forma drástica. Em robótica, cada grama conta. Ao eliminar a necessidade de câmeras pesadas e sensores de gás separados, ele, o robô miniatura ou drone, ganha autonomia de voo e agilidade. Estamos falando de máquinas que podem entrar em frestas de escombros, enxergar sobreviventes em 180 graus e detectar se o ar é respirável, tudo em um único componente eletrônico que mal pode ser visto a olho nu. É a biomimética levada ao extremo, onde o homem não apenas copia a natureza, mas a supera em escala e funcionalidade. Bloco 5. O projeto NERI, Pombos Ciborgues, a fusão biotecnológica. Este é o ponto onde o Linhagem TV entra no território das sombras. Na Rússia, a startup NERI rompeu a barreira final da ética tecnológica ao fundir a vida animal com o controle digital. Ela, a empresa, não está construindo drones que imitam pássaros. Ela está usando pombos reais como hardware de vigilância. Através de uma neurocirurgia de altíssima precisão, eletrodos microscópicos são implantados diretamente no cérebro do animal, em regiões responsáveis pelo movimento e direção. Uma pequena mochila, alimentada por painéis solares, é colocada no dorso do pombo, conectando-se aos implantes. O resultado é perturbador. O pombo mantém seus instintos básicos de voo, o que significa que ele não precisa de baterias para se manter no ar ou de algoritmos complexos para evitar obstáculos. A biologia faz isso de graça. No entanto, o piloto humano, ou uma IA central, envia sinais elétricos que comandam para onde o pássaro deve ir. Ele voa até 300 milhas por dia, camuflado perfeitamente em qualquer centro urbano. Quem desconfiaria de um pombo pousado em uma janela governamental? Mas no peito dele há uma câmera de alta definição e um transmissor GPS. A NERI defende que essa é a solução definitiva para a vigilância em condições climáticas onde drones comuns cairiam. Um pombo aguenta ventos fortes e chuva, e o melhor para a inteligência militar, ele não emite calor como um motor elétrico, tornando-se invisível para câmeras térmicas. O projeto já planeja a expansão para corvos, conhecidos por sua inteligência e capacidade de carregar cargas maiores, e albatrozes para o monitoramento dos oceanos. O que estamos presenciando é a escravidão digital da biologia. O animal deixa de ser um ser vivo independente para se tornar um periférico de um sistema de defesa. O limite entre a vida e a ferramenta foi estraçalhado. Bloco 6. O grande plano e o encerramento. Conclusão geopolítica. Ao conectarmos todos esses pontos, o corpo do Tiangong, a mente da Alibaba, os sentidos das microlentes e a biologia controlada da Rússia, o que emerge é um plano global de controle físico. Não estamos falando de IAs que escrevem poemas, mas de uma infraestrutura que pode tocar, sentir, cheirar e vigiar cada centímetro do mundo material. A China e a Rússia não estão apenas competindo com o Vale do Silício. Elas estão mudando o campo de batalha para o mundo real, onde a internet das coisas se torna a internet dos corpos e das máquinas autônomas. A soberania do futuro pertencerá a quem dominar a IA incorporada. Se um país possui milhões de robôs como o Tiangong 3.0, ele não depende mais de cadeias de suprimentos humanas instáveis. Se ele possui sensores de nível microscópico espalhados por suas cidades, a privacidade deixa de existir em um nível atômico. E se as aves no céu podem ser controladas remotamente, o próprio conceito de natureza se torna uma fachada para a vigilância estatal. A tecnologia parou de ser uma ferramenta que usamos e passou a ser o ambiente em que vivemos e que nos observa de volta. O Linhagem TV traz esses fatos para que você entenda que a próxima grande guerra ou a próxima grande paz não será decidida em telas de computador, mas em como essas máquinas interagem com o chão que pisamos. O que você fará quando o robô da entrega não for apenas uma máquina, mas algo que sente sua presença e lembra de cada passo seu? O futuro é de metal, é de carne processada e é agora.
Deixe seu comentário, se inscreva para não perder as próximas atualizações desta nova ordem e reflita. Até onde a tecnologia deve ir antes de perder sua alma? Eu sou Enki Petros da Linhagem TV e nos vemos no próximo nível.